Bem, pessoal, neste nosso primeiro tutorial, eu vou tentar mostrar para vocês como fazer uma paisagem simples com aquarela. Nós vamos fazer uma paisagem hoje de uma noite estrelada na floresta. Vamos começar pelos materiais. O papel, que é essencial, né? Recomendo um papel de gramatura mais alta e apropriado para aquarela. Este que eu estou usando é um Canson Monteval, mas pode ser qualquer papel para aquarela. Recomendo papel para aquarela porque os papéis comuns podem enrugar. Quanto às tintas, né, eu estou usando a Winsor & Newton, que é uma tinta da linha profissional, mas é muito caro. E para quem está começando, não tem necessidade de ser uma tinta tão cara. Pode ser uma tinta mais em conta. Recomendo, por exemplo, a Pentel, né, que é uma linha não profissional, importada também, muito boa. Ou então até mesmo a linha escolar da CIS, que essa daqui é bem baratinha, R$ 15, esse estojo com 12 cores. Então, para quem está começando, é o suficiente. Vamos precisar também de 2 recipientes com água, um para limpar o pincel e o outro para poder abastecer, né, para poder molhar as tintas. Vamos precisar de pelo menos 3 pincéis, um pincel chato, maior, né, um pincel redondo, médio e um pincel mais fino, redondo. Recomendo o pincel tanque. Vamos precisar também do guache branco, uma caneta gel branca, pode ser também a Posca, para poder fazer as estrelinhas no final, a gente vai mostrar como. Necessitaremos de um pano para poder secar o pincel e até o papel, quando necessário. Um secador de cabelos, que este não é essencial, mas é para acelerar o processo de secagem, mas se você tiver tempo e paciência, pode esperar a tinta secar naturalmente. Vamos necessitar também da fita crepe para poder prender o papel a ser pintado na base, para evitar que ele enrugue. Então vamos começar aqui, prendendo o papel. E também a fita crepe serve também para delimitar aquela área branca em torno da pintura, né? Formando um espaço, né, entre o final da pintura e a borda do papel. Né? Fica aquela margem branca em torno da pintura, fica parecendo uma fotografia. A gente prende a fita crepe e a base e o papel na base para evitar que enrugue. Vamos começar molhando totalmente o papel. Essa é uma técnica chamada de técnica molhada. A gente molha, umedece bastante o papel para poder ele receber a tinta. Como é uma tinta à base de água, ela dilui melhor. Se a gente pintar no papel seco, ela seca muito rapidamente. Então, molhando o papel, desacelera um pouco o processo de secagem. Vamos começar aqui pintando as partes mais claras. A aquarela, normalmente a gente usa as tintas parte do mais claro para o mais escuro, porque como é uma tinta muito transparente, então se você pintar uma parte escura e depois tiver de clarear, não tem jeito. Então a gente começa sempre do mais claro para o mais escuro. Comecei aqui com os tons de amarelo, depois esverdeado, um azul num tom um pouco mais claro, e usando um azul assim um pouco mais escuro, um pouco mais forte, né? Bem diluída a tinta, é importante que seja bem diluída para ela poder se mesclar bem, as cores ficarem bem mescladas. Eu estou usando aqui agora, eu vou usar, por exemplo, a CIS, né, a tinta a aquarela da CIS, que é aquela baratinha da linha escolar, mas é um tom de azul e o preto, que não tem naquele estojo profissional da Winsor & Newton, eu não tenho, então eu estou usando aqui o da linha escolar da CIS. A gente vai batendo o pincel, né? Pode ser batido, pode ser espalhado também, é uma forma aleatória, né? Mas é importante que a tinta fique bem mesclada, formando aí essas manchas, né? Que em princípio parece que não vai sair nada, mas não se preocupem, porque no final das contas vai sair alguma coisa assim. Essa parte aí é basicamente o céu, né? Já está praticamente pronto o céu. Vamos esperar secar, né? A gente vai colocando um pouco, fazendo as alterações de cores que a gente quiser, né? Por enquanto o papel ainda está molhado. Daqui a pouco eu vou usar o secador para poder acelerar o processo de secagem, né?
e para que a gente possa dar continuidade à pintura. Com um papel higiênico, a gente pode retirar o excesso de tinta, o excesso de água, né? Estou aqui agora usando o secador para poder acelerar o processo de secagem, para que depois a gente faça a parte inferior da pintura. A parte inferior vai ser feita com tinta preta. Eu vou estar aqui usando o pincel tanque. As árvores são praticamente umas batidinhas que a gente dá, né, no papel com o pincel embebido na tinta preta, né, bem diluído também. E é algo assim bem aleatório mesmo. Não há necessidade de se desenhar propriamente a árvore. A gente vai dando umas batidinhas e dando mais ou menos um formato, né, das árvores. É importante observar que eu estou usando a tinta preta, porque como há o contraste entre o céu um pouco mais claro e o chão, que vai estar bem escuro, a visão humana, né, em paisagem, à noite, por exemplo, tem dificuldade de identificar cores. Então aquilo que está no solo e mais próximo, no escuro, fica praticamente sem cor, fica basicamente preto. Então é essa sensação que a gente tenta transmitir no momento em que a gente está reproduzindo no papel, né, reproduzindo numa arte, esta situação de a gente se encontrar, por exemplo, numa floresta, à noite, no escuro. A gente não consegue identificar o verde das árvores, né, fica tudo muito escuro, praticamente preto. Então é o que a gente está fazendo aqui. As árvores ficam bem escuras, estou usando só o tom preto mesmo, e o chão também. E então, como se pode observar, vai formando aí um contraste entre o solo, que não tem luz nenhuma, e o céu, que está iluminado aí pelas estrelas. Estou repondo a tinta, passando uma nova camada de tinta preta, porque a aquarela, ela clareia muito no momento em que na medida que ela vai secando, ela vai ficando mais clara. Então ela vai clareando, então às vezes é interessante dar um retoque e refazer o que já foi feito para poder escurecer mais. Agora vamos colocar as estrelas. Isso que eu estou fazendo aí com o pincel, né, estou usando aqui a tinta guache. Isso que eu estou fazendo com o pincel pode ser feito também com uma escova de dente. A escova de dente embebida na tinta, e a gente vai passando o dedo nas cerdas, né? Claro, uma escova de dente velha, né? E aí vai formando de uma forma aleatória, vai formando as estrelinhas ali. Esse pincel, ele é um pouco macio demais, os pelos são um pouco macios demais para esse tipo de trabalho. Então eu vou usar também a caneta gel branca para poder colocar ali aleatoriamente mais uns pontinhos, né? Seriam mais estrelinhas. Se eu estivesse fazendo com a escova de dente, provavelmente não seria necessário, porque ela espalha mais, ela coloca mais pontinhos, né, brancos aí na pintura. Mas esse pincel, ele não é muito apropriado para isso, porque ele tem as cerdas mais macias, então não fica tão pulverizada a tinta. Estou retocando mais uma vez aí o preto, né, para aumentar o contraste. E é basicamente isso, né? Vou colocar aqui agora com a caneta gel branca, vou fazer os pontinhos aí, aumentando aí o número de estrelinhas. Isso pode ser feito também com a caneta Posca, que é uma caneta muito boa da Mitsubishi. As estrelinhas a gente vai colocando aí de uma forma bem aleatória mesmo, espalhando-as pelo céu, né, para dar a sensação de estrelas, né? Cada pontinho branco corresponderia aí a uma estrelinha. Muito bem, basicamente isto, né? Agora falta só assinar e retirar a fita crepe que a gente colocou.
Aí notem que onde estava a fita crepe forma aquela margem branca em torno da pintura. E está pronta aí a nossa paisagem. É uma paisagem bem simples, né? Mas fácil de fazer e qualquer pessoa pode fazer um trabalho como este. Muito bem, pessoal. Depois a gente vai apresentar outros tutoriais. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.